Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de LAEC 2 e o nosso assunto de hoje é CSS Grid, um assunto bastante interessante e um recurso que foi inserido na nova versão do CSS, que vai facilitar bastante para a gente na estruturação de páginas, na forma de definir o nosso layout, toda a estrutura que a gente precisa. Na aula passada nós falamos um pouco sobre Flexbox, como posicionar itens de forma horizontal ou vertical. E hoje a gente vai falar um pouco desse assunto que é bastante interessante e bastante importante para a estruturação das nossas páginas. A diferença principal entre CSS Grid e Flexbox, que nós vimos na aula passada, é que o Flexbox trabalha de forma unidirecional. A gente precisa definir se a gente vai definir os nossos itens de forma horizontal ou de forma vertical. Se você perdeu essa aula, volta lá e assiste antes de partir para essa próxima aula. E o CS Grid não, ele trabalha de forma bidimensional. Então, pensa numa tabela, né? Vocês já viram tabelas em HTML onde nós tínhamos linhas e colunas? O CSS Grid ele trabalha da mesma forma, com a mesma ideia. Vai facilitar bastante aí para a estruturação das nossas páginas. Então vamos para a prática, para que você entenda melhor como utilizar esse recurso, que é bastante importante aí para a estruturação. Com o nosso código aberto, aqui a gente consegue visualizar o código e a nossa página. Para iniciar, eu criei uma página onde eu tenho o body, né, que é o corpo da nossa página, onde vai estar todo o conteúdo. Eu tenho aqui 12 divs que eu criei, todas elas com uma classe específica D e o número da div. Então D1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Dentro dessas divs eu tenho os números correspondentes a ela, tá? A única coisa que vai mudar entre uma e outra é o nome da classe e o conteúdo que tem dentro da div. E no meu CSS eu apliquei uma margem de 20 pixels no body, ou seja, 20 pixels para a esquerda, direita, acima e abaixo dos elementos. Uma altura de 100%, menos 40 pixels, porque eu tenho 20 pixels de margem para cima e para baixo. Tá? Então por isso que eu fiz esse cálculo aqui. E apliquei uma cor cinza como background. Nas divs eu tenho a aplicação do Flex, Display Flex, né, que a gente viu na aula passada. E aqui você já pode perceber o quanto as duas coisas, tanto Flexbox como o CSS Grid, podem trabalhar juntos para ajudar no nosso layout aí a estruturar melhor. Então, o que eu fiz aqui? Apliquei um Display Flex a todas as divs, então elas se tornaram Flex Containers. Align Itens e Justify Content para centralizar aqui os números que eu estou visualizando, 1, 2, 3, 4, 5, centralizar tanto na horizontal como na vertical. Font Size 30 pixels, que seria a ideia do tamanho da fonte. Uma borda de 5 pixels e azul, que é o que a gente pode ver no todo o desenho aqui das nossas divs. E o Background Color White, né, o fundo de cada div. Então essa é a estrutura inicial que a gente tem para começar a estruturar e escrever o conteúdo a partir de agora. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Como que a gente vai trabalhar aqui dentro do nosso código? Primeira coisa que eu vou fazer, que eu preciso fazer, é aplicar ao body. Nesse caso aqui eu vou utilizar o body como minha grid. Você poderia ter uma outra div pegando todas as divs internas para aplicar. Nesse caso aqui eu vou aplicar o body mesmo, tá? Então apliquei ao body, eu vou aplicar a propriedade display, e aí a gente já utilizou, por exemplo, flex, none, block, inline para o display. Para a gente utilizar CSS Grid, a gente aplica o display grid, tá? Então a partir do momento que eu aplico o display grid, atualiza a minha página, ele já vai fazer o ajuste aqui da altura da minha página, já vai colocar formatado aqui de acordo com o que eu apliquei a princípio no CSS. Tá? No meu body aqui, por exemplo, eu tenho a altura de 100% menos 40, que seria 20, 20, em cima e embaixo. Tá?
Como a gente está falando de um formato bidimensional, a gente pode definir a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que o nosso layout possui. Então tem a propriedade aqui, grid template columns, que seria para definir a quantidade de colunas que possui o nosso layout. Então, por exemplo, eu posso falar que eu tenho duas colunas, onde a primeira coluna tem 20%, por exemplo, e a segunda coluna teria os 80% restantes. Tá? Então aqui eu estou falando que eu tenho duas colunas, uma com 20% e a outra com 80%. Se eu atualizar minha página, você pode ver agora que eu já tenho a estrutura de colunas pré-definidas, onde eu tenho a primeira ocupando 20% e a segunda ocupando 80%. Se eu colocar, por exemplo, uma terceira coluna aqui, vou colocar 60 e 20. Atualizei minha página, automaticamente eu já tenho a pré-definição dessas quantidade de colunas. Então, nesse caso, eu tenho 3 colunas, a primeira com 20%, a segunda com 60% e a terceira com 20% também. Né? E aí, no layout, eu já tenho isso pré-definido, já é acrescentado ali cada div na sua posição correspondente. Uma outra coisa que eu posso fazer também é aplicar uma função chamada repeat, que seria a ideia de repetir. Qual que são as informações que eu coloco? Eu quero, por exemplo, 12 colunas, que é o número de divs que eu tenho. Cada coluna vai ter 8,33%, né? Que se você multiplicar por 12 vai dar o 100% da largura total. Então, quando eu atualizo a minha página, eu já consigo visualizar as 12 colunas. Então, se eu tivesse mais divs, por exemplo, eles seriam colocados numa próxima linha, né? Eu tenho um limite de 12 colunas, como eu tenho 12 divs, elas foram colocadas aqui uma ao lado da outra. Normalmente, os frameworks CSS, por exemplo, se você já ouviu falar em Bootstrap, Materialize, que são ferramentas pré-definidas já de CSS para você programar e definir os seus layouts, eles trabalham com esse padrão de 12 colunas, que aí facilita bastante você definir o layout ali da sua página. Então eu posso utilizar, por exemplo, essa função repeat, ou posso simplesmente aplicar aqui o que a gente tinha feito anteriormente, por exemplo, 20% e 80%, falando que eu tenho duas colunas, uma de 20%, a primeira, e a segunda de 80%. Tá? Da mesma forma que eu tenho como aplicar o grid template columns, eu também posso aplicar a quantidade de linhas. Então lembre, quando eu falo de colunas, eu falo na vertical. Olha aqui, tem a primeira coluna, pegando os números 1, 3, 5, 7, 9 e 11, e a segunda coluna 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Eu posso aplicar também linhas específicas. Então eu posso falar aqui, para facilitar aqui, eu vou colocar 70% e 10%. Tá? Vou atualizar aqui minha página. Beleza? Eu posso falar, por exemplo, que as minhas linhas estão grid template rows. Quais são os tamanhos específicos, por exemplo, da minha linha? Então, vamos supor que eu quero que a primeira tenha 100 pixels, a segunda tenha um fragmento e as duas últimas tenham 10% e 10%. Tá? Então, quando eu atualizo, eu já tenho a pré-definição dos tamanhos. O que eu fiz aqui? A primeira linha eu defini que ela tem 100 pixels, então é o tamanho fixo. Independente da largura da página, ela não vai mudar. As duas últimas, elas têm 10%, então baseado na altura que eu tenho ali da minha página, ele vai se ajustar a 10% relativo à altura. E essa propriedade fragmento, ela é como se eu pegasse todo o restante.
quando eu coloco um elemento, ele tem um fragmento, por exemplo, ele vai pegar todo o espaço possível para aquele elemento. Então, nesse caso aqui, você pode ver que a segunda linha pegou toda a altura possível, tirando os 10% de cada uma da linha 3 e 4 e tirando os 100 pixels ali da primeira linha. O restante foi todo pego para essa linha, que é a nossa segunda linha. Então, Grid Template Rows, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse, vou colocar aqui que a gente tem 4 colunas e aí, consequentemente, a gente vai ter 3 linhas. Então, 100 pixels, um fragmento e 10%. Quando eu atualizo, ó, 100 pixels, 10% e um fragmento, tá? Tanto que se eu diminuir a minha página, eu tenho aqui, continua os 10% embaixo, 100 pixels é fixo em cima e o fragmento ele pega todo o restante para minha página. Beleza? Um recurso que é interessante para a gente conseguir visualizar essas subdivisões aqui, se você visualizar a sua página pelo Firefox, o Google Chrome não tem esse recurso, mas se você visualizar, por exemplo, eu vou abrir aqui o Firefox, eu estou com a mesma página aberta, tá? Você pode até visualizar aqui, ó, atualizei. Eu tenho a mesma página aberta e eu tenho aqui, se eu clicar com o botão direito, eu vou até fechar aqui para você visualizar o caminho. Cliquei com o botão direito, inspecionar elemento, ele vai me abrir essa janela aqui. Na aba inspetor, na parte de baixo aqui, layout, eu tenho uma opção chamada grid. Você pode visualizar aqui. Essa opção grid, eu posso selecionar o display line numbers, seleciono a aba body aqui e eu consigo visualizar, ó, separado cada grid, cada elemento que eu tenho ali dentro da minha grid. Então você pode visualizar aqui, ó, eu tenho primeiro elemento, segundo elemento, terceiro, quarto, aí eu consigo visualizar o esquema dele aqui. Se eu modificar no meu código, vir aqui, colocar, por exemplo, 20% e aqui mais 10%, eu posso voltar lá no Firefox, atualizei e aí ele atualiza o desenho aqui, ó. Eu tenho agora 3 colunas e 4 linhas. Então fica mais fácil de eu visualizar. Então eu preciso aqui na aba layout, dentro de inspetor, selecionar o body aqui e display line numbers para eu conseguir visualizar aqui todo o esquema da minha grid. Então você pode ver que eu tenho row 1, coluna 1, row 1, coluna 2, então tipo, é na mesma linha 1 ainda é a coluna 2, e assim sucessivamente eu posso visualizar isso da melhor forma. Beleza? Voltando para o nosso código aqui, eu posso pegar um item específico. Então, por exemplo, eu vou aplicar aqui a minha classe D8. Eu vou fazer algumas modificações porque eu quero que a classe D8 ela seja expandida e não pegue, por exemplo, somente uma linha e uma coluna. Lembra quando a gente trabalhou, por exemplo, com tabelas, que a gente tinha a ideia do colspan e rowspan para mesclar linhas e mesclar colunas? É a mesma ideia aqui no CSS Grid. A gente consegue trabalhar também com a propriedade span para expandir, ou seja, mesclar mais de uma linha ali, fazer com que a nossa grid ali, no caso a nossa div, ela pegue mais parte do nosso conteúdo. Então o que eu posso fazer aqui, por exemplo, nessa classe D8? Eu posso aplicar uma propriedade que é a propriedade grid column start. Qual é o valor que eu coloco na column start? Cada coluna, cada início de coluna ali do meu layout, ele é numerado. Se eu voltar aqui no Firefox para analisar,
eu posso ver aqui, ó, que eu tenho o número dos intervalos ali da minha coluna. Então, eu tenho aqui a linha 1 do início da coluna, tá? Olhando para a vertical. A linha 2, que é a divisória entre a coluna 1 e a coluna 2. A linha 3 e a linha 4, tá? Então, quando a propriedade que eu coloco, o valor que eu coloco no grid column start, seria qual linha dos intervalos das colunas que eu quero que comece aquele determinado elemento. Eu posso colocar, por exemplo, linha 2. Se eu visualizar aqui, já é a linha 2 que ele começa. Então, por exemplo, eu tenho linha 1, linha 2. Então, ele vai começar justamente na linha 2. E eu posso definir onde essa coluna vai finalizar. Então, grid, column, end. Então, eu tenho aqui, ó, a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. Então, eu quero que ele finalize na linha 4. Se eu atualizar a minha página agora, eu vou ver aqui, ó, que agora o meu elemento 8, a minha div 8, ela está começando na linha 2, né, na linha das divisórias das colunas, e finalizando na linha 4. Tá? Uma outra possibilidade que eu tenho também, para eu não precisar saber qual é a linha que ele quer terminar, e sim tipo, quantos espaços, quantas colunas ele vai ocupar, eu posso utilizar a propriedade span 2. Significa que ele vai ocupar a partir da linha 2, que é o que eu defini no column start, 2 espaços. Então, se eu atualizar, ele vai dar a mesma coisa. Tá? Se eu olhar no Firefox aqui, o resultado, atualizei a minha página, ó, eu posso ver que o meu elemento 8 começa na linha 2, tá? na linha das divisórias das colunas 2 e finaliza na 4. Tá? Da mesma forma, por exemplo, se eu consigo fazer a ideia do hostpan, né, para a coluna, eu também consigo aplicar a ideia do hostpan para as minhas linhas. Então, se eu abrir o meu código aqui, eu posso aplicar a propriedade grid row start. Qual que é a linha que ele vai começar? Então, eu vou lá, voltar no Firefox, que a gente consegue visualizar isso melhor. Então, eu tenho aqui, ó, olhando para as linhas, a primeira divisória, a segunda divisória, a terceira divisória, que é onde ele está, onde começa o elemento 8. Tá? Então, eu posso, no meu código, falar que o meu elemento vai começar na terceira divisória das linhas. E quantas linhas para frente, por exemplo, ou quantos espaços ele vai preencher em relação à linha. Então, grid row end. Então, eu quero que ele comece na divisória 3 das linhas e termine na divisória 5 das linhas. Tá? Se eu abrir o navegador aqui agora e atualizar, eu tenho que ele começa na divisória 3 em relação às linhas e termina na divisória 5 em relação às minhas linhas. Tá? Então, grid column start seria qual divisória ele começa em relação às colunas e qual divisória ele termina. Sempre começando primeira divisória, segunda, terceira e quarta e a quantidade que eu tiver a mais. E grid row start seria qual é a divisória em relação às linhas que ele vai começar e qual é a divisória em relação às colunas que o meu elemento vai ser aplicado. Beleza? Então eu tenho essa possibilidade de mesclar e aplicar essas propriedades aos meus elementos. Uma forma de reduzir isso, né? Uma forma, por exemplo, de pegar o column start e o column end num elemento só,
de reduzir essa propriedade, vou até comentar aqui, essa propriedade que a gente está visualizando, é eu aplicar a propriedade grid column. E aí a primeira informação que eu coloco seria o column start, ou seja, onde vai começar. Então nesse caso, por exemplo, no mesmo exemplo do anterior, 2, e até onde vai separado pela barra. Então até qual divisória das colunas ele vai. Então eu vou até a divisória 4. Tá? E aí se eu visualizo o resultado disso, não mudou em nada, porque já era o que eu tinha. Se eu colocar, por exemplo, aqui 3, você vai ver que ele vai diminuir para a divisória 3. Eu vou voltar aqui para o 4. Então, o grid column é uma forma de reduzir as propriedades grid, column start, grid, column end. Né? Seria eu juntar as duas propriedades em uma só. Da mesma forma, eu tenho como juntar as duas propriedades aqui, grid row, em apenas uma propriedade, que seria grid row. E aí, separado por barra, eu vou colocar, eu quero que o elemento comece na divisória 3 das linhas e vai até a divisória 5. Quando eu atualizo, nada mudou, porque justamente, se eu visualizar aqui, eu tenho a divisória 3 e a divisória 5. Se eu colocar divisória 4, por exemplo, e atualizar, ó, o meu elemento começou na divisória 3, ó, 1, 2, 3, e acabou na divisória 4. Então eu consigo voltar, e agora eu tenho a div 8 aplicada ali aos meus elementos. Beleza? Professor, tem uma forma de reduzir ainda o grid column e o grid row? Tem. Eu poderia aplicar a propriedade grid área. E aí, o que eu preciso colocar no grid área? Eu vou colocar comentário. Primeiro seria row start, depois column start. A terceira informação, row end e column end. Tá, então, por exemplo, qual que é o row start que eu vou colocar? 3. Qual que é a column start? 2. Row end 5 e column end 4. Salvei, atualizei minha página, nada mudou. Eu posso tirar aqui para você ver como esse efeito funciona. Beleza. Se por exemplo eu falasse aqui que a row end seria 3 ao invés de 4, você visualiza aqui que ele começou na divisória 2 e finalizou na divisória 3. Aí eu volto. Você consegue visualizar essa estrutura já pré-definida. Beleza? Então dessa forma você pode ver que é bem mais simples, de certa forma, mais fácil da gente trabalhar com a estruturação das nossas páginas. Eu definir quantas colunas eu vou ter, quantas linhas eu vou ter, a espessura já de cada linha, de cada coluna, e definir, no caso, a mesclagem ali de cada elemento, de forma que a gente consegue estruturar o nosso layout de forma mais agradável, né? E a gente consegue expandir, mesclar duas colunas, duas linhas ali da nossa grid para ajustar de acordo com o conteúdo do nosso elemento. O próximo exemplo que a gente vai fazer, a gente vai pegar uma página e estruturar suas principais partes ali, como cabeçalho, menu de navegação, conteúdo, um rodapé, utilizando grids. E aí você vai ver que a gente tem um macete também para, como se fosse um apelido para cada parte, de forma que fica até mais fácil da gente estruturar as nossas páginas. Beleza?